Para um deleite mais interessante dos nossos contos, indicamos o uso de fones de ouvido. Não. Para com isso, editor. Hoje é um dia especial, é encerramento da semana perfeita. Vamos fazer diferente. Acende as luzes, por favor. Opa, Legião, aqui é o Darko, tudo bem? Eu tô aparecendo aqui por vídeo mesmo, no Spotify, no YouTube, só pra dar um oi pra vocês e ler as perguntas, ler as coisas que vocês me mandaram no episódio de sábado, tá bom? Eu peço também desculpa por demorar pra enviar esse vídeo, mas, gente, é por conta que correrias. Eu vou explicar melhor no áudio, quando chegar no audiodrama, tá bom? Mas, por enquanto, só perguntas e respostas, tudo bem? Primeira pergunta, na verdade, primeiro comentário aqui que eu tô separando, Murilo Gonçalves. Eu gosto bastante do seu podcast e essa semana perfeita ficou perfeita mesmo. Obrigado. Sonho em querer voltar numa próxima. João Sanin, o último conto tem a ver com Jesus? Pelo aniversário de 33 anos, morte de Jesus, de manto negro cercando ele, o diabo retratando. Bom, falar pra você, na verdade eu não sei. Ou a gente tira muitos contos, pelo menos eu tiro muitos contos de algumas creepypastas lá dos Estados Unidos e tudo mais. Então não tem muito uma explicação. Fica a cargo de vocês saber o que significa a história dos 33 anos, que é do último conto de sábado. Se você não ouviu, vai lá escutar, tá bom? Alex Costamalho, por que você não faz uma série tipo A Cabana do Rádio de Jack? Cara, porque, por exemplo, A Cabana, a história da rádio que o Jack tem no canal dele, é uma história lá de fora, é gringa e tudo mais. Hoje as séries que eu tenho, a maioria é autoral. Na verdade, todas são autorais. Conto de Necropsista, Ar Fresco, Johnny Boy, são todas histórias autorais da Darkus. Então aqui, séries, pelo menos as séries que tem, a maioria, eu vou focar até o final da Darkus, até quando eu produzir a Darkus, vai ser 100% autoral. Então assim, gente, só se a história for muito boa assim e quase ninguém tiver feito, eu vou produzir uma série que não seja autoral. Então, beleza? Suzane Gebel, tô ansiosa pelo episódio longo. Bom, tá saindo agora. Agora, exatamente, você está vendo agora. Então, o seu pedido é uma ordem, não é? Cheguei tarde, mas cheguei. E a pergunta que não quer calar. Onde está o episódio do domingo? Parabéns pelo excelente trabalho. Obrigado, primeiramente, pelo excelente trabalho. Eu me esforço bastante pra fazer esse daqui dar certo, tá bom? Mas, assim, o episódio do domingo, infelizmente, não saiu. Mas eu vou explicar no audiodrama. Aqueles recadinhos que eu geralmente coloco no início. Eu vou explicar o porquê não. Então... espera aí, aqui por enquanto é sua resposta, pergunta e meu rosto aparecendo, tudo bem? Beleza? Não precisa se preocupar não, gente. Fantasma Solitário, meu querido Renê, falou, como que a Darkus se iniciou? O que você mais gosta quando tá escrevendo? Pergunta importante, senta no bolo ou come o bolo? Essa semana foi incrível, tu merece tudo de bom. Obrigado, meu querido Renê, Fantasma Solitário, é nóis. Então assim, eu não vou falar sobre bolos mais, quem tá no Instagram sabe que toda quarta-feira eu respondo um monte de perguntas sobre bolos, mas dando continuidade. O que deu início a Darkus? Muitos e muitos traumas que eu tive na infância. Porque, cara, questão de religião e tudo mais. Quem já escutou os episódios do Sociedade Paranormal e com o Thiago Lucarini vão entender que eu já passei por muita coisa esquisita. Mas assim, o pontapé inicial foi eu começar a trabalhar no CLT. Daí você já entende, né? Só essa parte do CLT você já vai sacar que foi o que acabou com o meu psicológico. Eu falei, eu vou ter que botar pra fora isso em forma de escrever. O que você mais gosta quando tá escrevendo? Silêncio. Cara, silêncio pra mim é primordial. Ou eu taco uma musiquinha, eu geralmente taco orquestra sinfônica, taco umas bandas aleatórias. Inclusive eu tenho minhas playlists, se vocês quiserem um dia eu mostro as playlists pra vocês, mas assim, é só playlist com música tranquila pra eu escrever, pra curtir um momento. Eu não sou um cara muito do batidão, assim, não gosto de pancada, funk, sertanejo, até curto, mas pra quando eu quero relaxar, ficar tranquilo no meu momento de paz, é só músicas tranquilas. Então, quando eu tô escrevendo, assim como outros momentos, Airfryer acabou de apitar. Outros momentos, eu prefiro escutar a música tranquila, então, pra mim é isso. Brena Cruz. Pô, eu queria saber como é mais ou menos o teu critério pra escolher histórias. Bom, o meu critério é basicamente o mesmo pra todas as histórias. Se a história for boa. Se tiver um começo, um meio, fim, for bem escrita, tiver coerência. Se a história não tiver nenhum desses pontos, possivelmente não vem pra Darkus. Tipo, não tem um jeito, tipo, essa história é muito pesada, essa é muito leve. Não, se a história for boa, independente se é leve ou pesada, se a história for boa, vai vir pra Darkus. Ponto, acabou. Ou, por exemplo, as minhas histórias que eu escrevo. Eu escrevo e desenvolvo pensando no que vocês vão gostar. Como tem muitas pessoas que conversam comigo, dão muito feedback sobre o que sentem quando assistem o episódio, o que gostam, então
é basicamente o critério de vocês que escolhem também o episódio pra mim e como eu escrevo e faço os contos autorais e tudo mais. Josi, oi Darko, adoro teu trabalho. Diz aí, já aconteceu algo estranho durante alguma das gravações? Imagino que o clima deve ficar sinistro. Vou ser sincero pra você, eu gravo só de madrugada os episódios. E vou ser sincero, nunca aconteceu nada, nunca. Teve um som estranho acontecendo, uma batida, algum objeto caindo, já aconteceu. Isso muito tempo atrás, 2 anos atrás, quando eu tava iniciando o projeto da Darkos. Mas assim, hoje é muito difícil. Teve uma vez só que aconteceu uns negócios esquisitos lá, que foi tipo assim, eu tinha passado a madrugada estudando e procurando temas pra escrever, tá ligado? Na madrugada mesmo, insano. Assim, eu saí do trabalho, fui na academia, fui pra casa, joguei um CS, bati um Valorant, que eu sou viciado em jogos eletrônicos, vocês não têm noção. E das, sei lá, meia-noite até 6 horas da manhã, eu fiquei ali estudando um monte de temas e me aprofundando em um monte de temas para escrever melhor. Que era uma época que eu estava começando a me desenvolver mais na criação de roteiros. Então assim, acordei meio-dia. Na época eu morava com meus pais ainda. Meus pais tinham ido para casa dos meus avós, que é uma chácara que fica umas 2 horas daqui de Curitiba. Cheguei, tava cansado de acordar do meio-dia. Tava sonâmbulo, parecendo um zumbi. Você sabe muito bem quando você acorda à tarde, você dormiu pouco. Você sabe muito bem, você sabe o seu estado. Voltando. Tava eu, sentei no sofá da sala que tinha. Sentei assim, tava só observando a parede. Porque eu tava naquele momento de entre acordado e dormindo. Então a alma tava voltando pro corpo. Daí eu sentei no sofá, comecei a olhar o celular, responder umas mensagens e tudo mais. E tinha um rolinho de papel que meu irmão tinha pintado no colégio. Era um trabalho. Meu irmão é uma criança, então ele tinha pintado no colégio esse rolinho de papel e tinha cuidado ali, né? Então assim, ele fazendo ele fez aquela arte e o rolinho tava do meu lado, assim, tava do meu lado do sofá. Deu o rolinho, ele fez exatamente esse. Eu vou até mostrar com penal aqui. Penal bem gay, inclusive. É da minha mulher, gente, não ligo. Então assim, o rolinho tava assim, ó, deitado do meu lado, o rolinho. O rolinho fez isso aqui, ó. Ele foi pra cima, fez assim e caiu. Eu fiz bem devagar pra vocês entenderem melhor. Mas ele foi muito rápido, assim, tipo, ele levantou, subiu e voltou. Tipo assim, eu fiquei muito estranho, me deu uma reação, fiquei, ué, que porra é essa? Mas tudo bem. Gente, vou ser sincero pra vocês, eu não tenho grandes reações, susto mesmo, essas coisas assim, eu não pulo, eu não grito, não. Ou eu saio no soco, ou eu fico tranquilo. É uma coisa que pode parecer que não é, mas eu garanto pra vocês, eu sou assim, é normal. Daí eu fui tomar um banho, achando que fosse coisa da minha cabeça, eu tava ficando maluco. Tomei meu banho. Enquanto eu tomava o banho, eu escutei um barulho de uma coisa caindo no corredor. Achando que era minha tia, que tinha visto ver se eu tinha almoçado, coisa parecida, porque minha tia, ela mora no terreno lá com meus pais. Eu saí do banheiro, né? Me sequei e tudo mais, saí do banheiro. E tinha um quadro jogado no chão, quadro da minha mãe. Ela tem vários quadros espalhados no corredor. E tinha um quadro pequeno, assim, uns quadrinhos bem pequenininhos, desse tamanho mais ou menos, que eles eram grudados na parede. Só que assim, só pra vocês entenderem a noção de quanto minha mãe tem toque. Ela passa fita silver tape em volta da linha do quadro, e o quadro ainda tava com um prego. Então, tipo, era prego e silver tape no quadro, e o quadro tava simplesmente estatelado no chão. No corredor, ou, tipo assim, você pode falar, é vento, mas cara, a casa inteira é fechada. Eu tinha dormido até meio-dia, nem aberta a casa, eu nem almocei, eu nem tinha almoçado. Não tinha nem vento. Foi estranho, mas foi o máximo que aconteceu envolvendo algum episódio. Porque eu fiquei tão fissurado ali que eu acho que foi uma conexão, entendeu? Gente, eu tô meio perdido aqui, porque é câmera, sabe? Me perdoem, eu tô ainda me adaptando. Rebeca Fernandes, já estou com saudades da semana perfeita. Quando virar a próxima, eu tô pensando em fazer uma a cada 2, 3 meses, quem sabe. Porque dá um trabalho do cacete, cara. Meu Deus do céu, que correria do cacete. Teve episódio, gente, que assim, acordo cedo pra trabalhar. Só que assim, teve episódios que eu chegava tarde em casa, eu chego, tipo, entre 11 e meia-noite, às vezes, em casa. Então, tipo assim, eu comia algo rapidão, vinha aqui pro computador e ficava até de madrugada editando pra estar de pé no outro dia, 7, 8 horas, pra voltar a trabalhar. Então, assim, eu tive uns problemas com a garganta, eu tava sem voz, então eu não conseguia adiantar muitos episódios.
Daí teve episódios que eu tive que improvisar de madrugada. Por isso que teve alguns episódios que saíram 10 horas, 11 horas da manhã. Por conta disso mesmo. Meu grande amigo Thiago Lucarini. Nada pra perguntar, passando só pra elogiar a semana. Tá incrível, parabéns pelo trabalho. Thiago, você sabe muito bem que se não fosse você, a gente não encerraria essa semana com chave de ouro. Então eu agradeço principalmente a você, meu querido amigo do Siga Luz. Quem não conhece, quem nunca ouviu, tá perdendo ali ótimos textos, que eu adoro os textos criativos que o Thiago tem. Inclusive, terça-feira, foi Falso Profeta, e quem escreveu foi o Thiago, cara. Então, assim, ele é um gênio pra mim, ele é um cara que manja demais de questão de roteiro. Gasp Vader, ou Gasp Vader. E aí, Darkus, primeiro queria agradecer você pela companhia nas madrugadas e parabenizar pela qualidade incrível dos episódios. Agradeço eu pela sua companhia, por ser um grande ouvinte aqui da Darkus. Não sei se já foi respondido, mas gostaria de saber o que despertou seu interesse pelas histórias de terror e qual foi o pontapé inicial para a criação do podcast. Bom, dá pra contar rapidinho? Assim, eu desde pequeno gosto muito de história de terror, adoro história de terror, sempre pesquisei muito, meu tio contava muitas histórias pra mim. E assim, só que aquelas histórias de roça, sabe? Tipo, o João, o Pedro, não sei quem, o Pedro Malazartes, eu não sei se vocês já ouviram esses termos, mas gente, ele me contava muitas histórias desse tipo. Então assim, chegou 2020, 2021 ali, que eu comecei a vida de CLT mesmo, eu já trabalhava desde meus 14, mas que eu fui ter um emprego registrado foi mais ou menos essa época, 2020, 2021. Cara, tinha um obeso, que assim, eu acordava 5 horas da manhã pra pegar um ônibus aqui de Colombo pra Curitiba, que eu moro na região metropolitana de Curitiba. E cara, esse ônibus, ele demorava papo de, umas 6, 7 horas pra fazer a linha toda. Só que como era um ônibus de linha única, então, tipo assim, se você perdesse o ônibus naquele horário, você só ia conseguir daqui 1h30, outro, entendeu? Então eu acordava 5 horas da manhã pra pegar esse ônibus, pra atravessar Curitiba, chegar longe pra caramba no meu trabalho, e eu ia me lascando. Enquanto isso, eu ia escutando Skyrocks, eu ia escutando Sobre o Mundo, eu ia escutando pessoas que hoje em dia eu conheci e são amigas até. E tipo assim, e eu gostava muito, eu falava, caraca, isso é massa, eu sei escrever, eu consigo fazer algo parecido, porque eu sempre mexi com edição, sempre mexi com Photoshop, com fotografia e tudo mais. Eu consigo fazer isso. E eu coloquei isso na minha cabeça que eu conseguia. Só que nada me dava um pontapé inicial, até o dia que eu comecei a chegar um pouco mais cedo no terminal para pegar um ônibus um pouco mais confortável, mas eu garanto pra vocês, não era tanto assim, era tipo assim, papo de 5 pessoas a menos num formigueiro. E tipo assim, tinha um obeso, dando, tipo assim, com todo o respeito do mundo, aquela pessoa, cara. Eu sou gordinho, eu sou pançudo, cara. Eu faço academia, mas eu sou pançudinho. Aquele ser, aquele Blastoise que eu tenho ódio no coração até hoje, ele conseguia chegar sempre em primeiro na fila, não sei como. Ele devia sair 1 hora antes de casa. Era sempre em primeiro, ele estava sempre em primeiro na fila. A fila estava quilométrica, mas ele sempre estava em primeiro. Desse ônibus, em específico, ele tinha 2 pontas. Na ponta tinha a porta dos fundos, na outra ponta tinha a porta da frente, mas ele não tinha a porta no meio. Esse obeso, esse ser humano desgraçado, cara, ele chegava e sentava bem no meio do ônibus. Então, dado certo momento, ele tinha que descer. E, cara, ele saía arrastando todo mundo. Eu já vi idosa caindo por conta do lazarento. Tipo assim, gente sendo empurrada, mochila indo pra casa do cacete. E ele não tava ligando pra absolutamente nada. E eu lembro que meus pensamentos foram muito intrusivos. Tipo, cara, dá uma facada nesse cara. Mata esse cara. Tipo assim, esse ódio contra essa pessoa foi me gerando alguns pensamentos que eu botei no papel, assim, comecei a criar histórias e tudo mais. Tanto que essa história acho que nunca saiu. Tá escrita lá, tá salva, mas eu tenho que pegar, editar ainda, fazer toda uma resenha e saber como tá hoje em dia. Mas fui criando aquela ideia, aquela coisa e do nada a Darkus se tornou isso. Pronto, o primeiro episódio que saiu da Darkus hoje é um episódio que eu contei uma história minha. É realmente uma história que aconteceu comigo. Óbvio, eu dei umas alteradas, aumentei um pouco ali, diminui um pouco a cá. Mas, tipo assim, vocês entenderam, né? É uma história minha, só que eu dei uma editadinha, dei uma melhorada em alguns pontos. E por conta desses ódios, desses pensamentos intrusivos que eu tinha na hora do ônibus, eu criei a Darkus. Eu quis dividir esses textos que eu tinha. Então, assim, gente, por enquanto, as perguntas acabaram e comentários e tudo mais. Então, agradeço a todo mundo que está acompanhando. Continue para ouvir o audiodrama, que agora é um texto que ficou guardado
quase um ano aí, mas eu vou explicar melhor agora no recado. Então, gente, agradeço demais. Fica para a próxima semana perfeita. Se cuidem e o de sempre, né? Relaxe, respire e tenha bons devaneios. Falou! Bom, Legião, como eu falei no vídeo, eu ia dar a explicação antes do audiodrama, né? E assim, só pra deixar vocês mais antenados. A Semana Perfeita foi um sucesso, eu gostei de fazer. Pode ter certeza que eu vou trazendo umas próximas vezes, sim. Só que, como eu tive problemas de saúde, né? O meu planejamento começou 2 semanas atrás. Eu adiantei dois episódios. Minha garganta até agora tá meio ruim. Então eu adiantei 2 episódios, que foi o Gabinete de Memórias e o conto do Thiago Lucarini. E infelizmente eu não consegui dar prosseguimento. Então foi numa quinta-feira que eu comecei a fazer as programações. E nessa mesma quinta-feira eu também estava trabalhando. Eu trabalho como representante comercial, então eu falo muito, eu atendo muitos clientes todos os dias. Então, durante meu trabalho mesmo eu já comecei a ficar sem voz. Então, da quinta a domingo, basicamente, eu fiquei sem voz nenhuma. Minha voz foi começar a voltar na terça-feira, que foi os episódios já programados, né? Saiu na segunda, outro na terça. Então, eu tava fazendo basicamente os episódios da Semana Perfeita em tempo real. Então, de quarta-feira foi feito em tempo real. Eu tava chegando meia-noite em casa, ficando até as 2, 3 horas da manhã acordado fazendo esses episódios. Então, eu tava numa correria absurda pra tentar trazer um episódio por dia pra vocês. Além disso, chegou o final de semana e era pra eu ter feito o conto de domingo. Só que domingo geralmente é o dia que eu tiro pra ficar com a minha família. Acabou que, por conta do dia que eu fiquei com a minha família, eu perdi todo o planejamento e tudo mais. Querendo ou não, essa correria da semana me tirou muito tempo, sabe? Então eu peço perdão por não ter conseguido mandar esse episódio no domingo. Mas espero que vocês gostem, gente. Fazia tempo que a gente não tinha um EP autoral tão grande, né? O último EP autoral foi o do meu aniversário e esse daqui tá guardado há bastante tempo. Inclusive, só pra vocês saberem, esse episódio aqui foi feito em novembro de 2023. E só tá indo ao ar agora. Com as participações incríveis do Rafael, do Estéreo Filmes. Então, desde essa época a gente já trocava uma ideia. Inclusive, eu peço desculpa ao Rafael, porque esse conto e as falas dele estão guardadas há muito tempo. E agradecer principalmente ao Luiz, que me salvou para fazer mais um personagem aqui também, aqui na Darko, já que ele já é de casa. Então, assim, gente, agradeço muito a todo mundo que participou, todo mundo que mandou mensagem durante a Semana Perfeita. Eu só tenho a agradecer. Então, vou parar de enrolar, tá bom? Bora pra história. Eu sempre acordo com sussurros. Por Matheus Souza. É um porre esse emprego do meu pai. A cada 3 meses nós somos obrigados a nos mudar. Amizade? Simplesmente não tenho nenhuma. Vida amorosa? Tão real quanto unicórnios. Estabilidade emocional? À beira de um colapso. Mas é minha vida. Meu pai trabalha como auditor ambiental. Basicamente, a empresa em que ele é funcionário paga para ele viajar o país vistoriando empresas que podem ou não estar causando problemas ambientais na região. Depois de uma minuciosa avaliação, meu pai emite um laudo técnico sobre a situação da empresa. Claro, se ela tiver em conformidade com as normas e vigências. É chato, mas eu sei que é por uma boa causa. Já brigamos muito por isso. E hoje em dia, não vale mais a pena a discussão intensa. Por outro lado, mamãe sumiu muito antes de eu aprender a andar. Basicamente, esses 16 anos da minha vida foram compostos por apenas eu e ele. Infelizmente, meu pai nunca tira um tempo pra ele, tipo, namorar ou se dar uma nova chance. Ele ainda é muito apegado àquela vaca. É pesado falar dessa forma de uma mulher que me colocou no mundo, mas, poxa, a mulher sumiu. Nos abandonou, literalmente. Chegamos nessa nova cidade.
Seu nome é Scottsdale. Saímos de Phoenix há pouco mais de 3 dias. E durante esse novo ano o estado da vez está sendo Arizona. Não tô curtindo não, tô achando bem chato. Mas fazer o quê? É o básico, eu acho. Móveis? Não temos. Tanto que a maior parte das casas que ficamos durante um tempo é praticamente pronta para receber pessoas. Com quase tudo lá. Tudo é uma maneira de falar. Digamos que tem o básico. Inclusive essa casa que a gente vai ficar é bem estranha. Toda fodida, pra ser sincero. A cor dela é predominantemente azul. Aquele azul marinho, saca? A pintura tava toda corrida pelo tempo. Com paredes descascando, as portas de madeira já estavam começando a rachar. Tanto que algumas tinham até um macete para abrir. Tínhamos que levantar elas levemente e empurrar para conseguir abrir. O telhado me dava arrepios. Dezenas de galhos secos de uma árvore velha estendiam-se sobre as telhas como as garras de um monstro. A calha estava entupida de folhas. E pelo cheiro, acho que tem algum animal morto também. Quando paramos o carro na frente do que era para ser a minha próxima residência, questionei meu pai se esse era realmente o lugar que iríamos viver. Ele, sem nem se preocupar em me responder, só pede para eu tirar as caixas de roupa do carro para, enfim, nos instalarmos. Lá dentro, com zero surpresas, fedia a mofo. Gente velha e coisa morta. A maioria dos móveis estavam cobertos com lençol branco. Não era uma casa grande. Tinha poucos cômodos. 3 quartos, um banheiro, uma cozinha, uma sala. Um sótão onde ficava a lavanderia. Para nós já estava de bom tamanho. E olha, julgando pelo lado de fora, não imaginaria que dentro estava tão limpa. A casa tinha um ar meio vitoriano, com paredes de concreto forradas com papel de parede que imita veludo vermelho. Vigas brancas parecidas com mármore, uma lareira na sala e até uma escada para o sótão que era toda modelada numa madeira que parecia ser muito cara. Não vou omitir a parte que senti um certo conforto dentro desse falso muquifo que meu pai arrumou. Era tarde quando chegamos, então arrumamos a casa de maneira mais rápida possível só para ir dormir. E assim fizemos. De manhã ao acordar eu fui para a cozinha, na esperança de talvez achar algo para comer e, para minha surpresa, havia uma bela torta de maçã em cima da mesa da cozinha. E para surpresa do meu pai, que tinha acordado mais cedo que eu, uma vizinha bateu na nossa porta para nos dar boas-vindas à vizinhança. E pela primeira vez em anos, meu pai gostou da presença daquela mulher, que realmente era muito bonita. Meu pai, modéstia à parte, tinha seus 40 anos e não era um cara mal arrumado. Sempre que podia se exercitava, se alimentava bem, vivia bem vestido. Ele tinha seu charme. E essa vizinha fazia bem o perfil daquelas malucas solteironas que não perdem a oportunidade de agarrar um homem. Seu nome era Catherine. Ela tinha aspecto de uma mulher rica, mandona. Não fazia o tipo do meu pai, que preferia mulheres mais simples e humildes. Ela me cumprimentou como que dizendo: só tô falando com você para fazer cena pro seu pai. Eu, educadamente, balancei a cabeça, peguei um pedaço de torta e fui tomar um banho. Afinal, tinha que me matricular no colégio novo. Era só a 3ª vez daquele ano. A essa altura nem fazia questão de conversar com as pessoas, pois logo teríamos que ir embora de novo mesmo. O colégio era o padrão de sempre. De um lado as patricinhas, os nerds, os góticos e os valentões e atletas. Com minha vasta experiência em conhecer colégios novos, foi fácil saber onde cada um se encontrava. Pela 3ª vez aquele ano, fui apresentado como um aluno novo pela professora. Pela 3ª vez, peguei minha grade de horários das aulas e pela 3ª vez aquele ano eu colocava meu capuz para evitar contato com qualquer ser humano. Até que os dias naquela escola eram bem tranquilos. Ninguém mexia comigo. Acho que parecer estranho pela primeira vez não iria me causar olhos roxos e dor de cabeça para meu pai resolver. Mas as noites eram bem diferentes. Eu ia deitar como costume. Porém, sempre no momento em que eu estava à beira do sono profundo, eu escutava um psiu. E um leve sussurro vindo do lado direito da minha cama. Eu acordava assustado e verificava o lado direito da cama e nunca tinha nada. Mas aquele sentimento de estar sendo observado continuava. Todos os dias eu ia cambaleando para a aula. Me comportava como um zumbi, com olheiras profundas brotando debaixo dos meus olhos. O sono constante era o efeito colateral principal daqueles sussurros na madrugada.
Todas as noites, os sussurros vinham e ficavam até o dia raiar. Na noite passada eu estava tão exausto, tão cansado, que levantei da minha cama ao primeiro sinal dos sussurros. Andei pelo quarto de um lado para o outro, amaldiçoando cada voz e cada frase que aqueles sussurros proferiam. Meu pai veio correndo ao meu quarto. Seus passos pesados davam para ser ouvidos do corredor, até entrar no quarto. O que você tá fazendo no meio da madrugada? Eu tô ensaiando pra uma peça da escola. Vai dormir. Tá tarde pra cacete e amanhã é cedo pra nós dois. Tá bom, pai. Desculpa. Tenha uma boa noite. Tá. Boa noite. Eu poderia contar pra ele a verdade, mas ele não ia acreditar. Isso é certeza. Esperei ele ir deitar novamente para poder sair andando pela casa, procurar alguma coisa para fazer que não fosse ficar no meu quarto ouvindo gente falando. Desci até o porão. Ao puxar o interruptor, que era uma corda perto da porta, a luz se acende e, para minha surpresa, era um lugar muito aconchegante. Com poltrona, uma pintura não muito gasta e uma pequena estante de madeira envernizada com alguns livros. Meus dedos tateavam sobre cada capa de cada exemplar que ele tinha. O título A História dessa Casa me fez parar o indicador sobre aquela lombada. Ao retirar aquele exemplar, percebi que parecia mais como um livro de anotações de empregados que passaram por aquele lugar. Me sentei na poltrona com aquele livro caixa sobre meu colo. Em sua contracapa tinha uma pequena ficha com os nomes de todos que já trabalharam ou moraram aqui. Ao folhear o livro, já esperando encontrar informações chatas e desinteressantes, me deparei com dezenas de linhas e páginas em branco. Não havia nada. A decepção era nítida. Foi quando cheguei à última folha que me deparei com apenas uma frase escrita diversas vezes, tomando todas as linhas. Estamos presos. Uma dúvida se formou em minha mente enquanto me levantava para guardar o livro na estante. Quando me levantei, de dentro do livro caiu uma fotografia. Parecia estar presa atrás da ficha com os nomes. Ao pegar a foto, me deparo com uma dúzia de pessoas negras e seminuas, colocadas em fila em frente da casa. Todas pareciam extremamente tristes, suas feições cansadas. No canto esquerdo da foto, gasta e sem cores, havia um homem, bem vestido, o único que entre tantas pessoas sorria. Mas era um sorriso falso, amarelo, de quem tá rindo com desprezo. Não entendia tudo aquilo. Guardei tudo novamente e subi para o meu quarto na esperança de tentar dormir um pouco. E pela primeira vez desde que cheguei, a noite foi tranquila. Acordei no outro dia com os raios do sol entrando pela fresta da cortina. Me arrumei e fui até a cozinha. Cereais e leite me fariam bem de manhã. Meu pai estava me aguardando na cozinha. O ambiente exalava um cheiro peculiar de ovos e bacons que estavam sendo feitos por ele. Isso era estranho. Por que meu pai estava daquele jeito logo de manhã? Um estalo ecoou na minha mente. Ele estava alegre. Mas por que ele estava tão alegre? Ao virar no corredor e me aproximar da cozinha, ele estica sua cabeça para mim. Meu pai me encara sorridente. Bom dia, garotão. E aí, dormiu bem? Bom dia, pai. Eu fiz o café. Você tá com fome? Até que sim. Hoje vai ser um grande dia, filho. É uma nova oportunidade pra mim e, bom, principalmente pra você, né? Por quê? A empresa me ligou há alguns minutos. O resultado tem sido tão satisfatório que eles optaram por aumentar o meu salário em 15%. Uau, isso é muito dinheiro, hein, pai? Não me importava muito esse fato, mas se para ele isso era ótimo, então pra mim também era. E outra novidade, hein? A vida de andarilho que a gente leva, bom, acabou. Quê? É isso aí. A empresa decidiu montar uma sede aqui mesmo nessa cidade. E eu vou ser o gerente desse novo projeto. Que bom, pai. Minhas palavras mostravam um nível de falsidade que até uma criança perceberia. Só a ideia de ficar preso naquele fim de mundo já me atordoava a mente. Meu pai, me conhecendo melhor que ninguém, percebeu isso. Olha, eu sei que é complicado, amigão, mas aqui pode ser um começo definitivo, sabe? Sem mudanças repentinas, sem cortar laços, sem precisar ficar encaixotando roupas e objetos. Aqui vai ser, enfim, a nossa casa. Bom, vamos ver, né?
Era nítido o meu desconforto com essa ideia. Mas ele já tinha se decidido. Não ia brigar ou tentar forçá-lo a mudar de ideia. Quando tantas outras vezes insisti para ele se estabelecer em algum lugar, só não pensei que isso aconteceria num maldito lugar de merda com pessoas desinteressantes e um clima desagradável de solidão e tristeza. Mal terminei meu café da manhã. Levantei da mesa, peguei minha mochila e fui pro colégio. Ele não me disse nada. Acho que compreendi a situação. Sabe, eu não tava achando horrível a ideia de finalmente me estabilizar num lugar. Mas cara, por que aqui? Logo nesse fim de mundo. Pessoas desinteressantes, é muita solidão. Scottsdale era uma cidade cinza, sem vida. Conforme os dias iam passando, eu ia me acostumando. Tentava ver o lado positivo de, enfim, me estabilizar. Ter meu quarto do jeito que bem entendia. Quem sabe arrumar uma namorada, fazer algum amigo. O colégio aos poucos me acolhia. A casa tomava forma. Com o salário do meu pai, a gente conseguia tranquilamente pagar as reformas da casa, que nesse momento já estava no processo de venda. Até essa ideia me deixava estranhado. Eu teria uma casa, acabou o aluguel, a vida que sempre conheci, acabou. A senhora Catherine vivia nos visitando, inspecionando a construção. Insistia nas investidas cortadas instantaneamente pelo meu pai. Ela era uma mulher que não estava disposta a desistir. Um detalhe engraçado é que durante os meses que houveram as manutenções, reformas, mudanças e melhorias na casa, eu não me recordo de nenhum dia sequer que eu tenha ouvido sussurros. Parecia algo que vinha apenas com o fato de a casa estar caindo aos pedaços. Em poucos meses a casa estava linda. Foi inteira reformada. Era habitável, enfim. Parecia que eles sabiam disso, pois foi quando encerramos toda e qualquer reforma que os sussurros durante a noite também voltaram. Meu corpo já havia se acostumado a conseguir dormir novamente. Fui pego de surpresa ao ouvir as vozes no meu quarto. Eram como uma conversação séria entre várias pessoas, mas com a diferença que não havia nada quando abri os olhos. Levantei da minha cama e vaguei pelos corredores enquanto cambaleava de sono. Desci até o porão novamente. Eu sei que lá eu teria paz. E sabia que conseguiria descansar. Pedi várias vezes que meu pai colocasse um sofá lá. Assim, toda vez que eu trouxesse amigos ou apenas quisesse ter um canto meu, que não fosse meu quarto, poderia usar o porão com tranquilidade e conforto. Já era madrugada e decidi por mais uma vez pegar algo para ler e deitar no sofá confortável. Com sorte, eu adormeceria e enfim conseguiria descansar. Novamente peguei aquele livro, A História dessa Casa. Eu sabia que estava vazio, mas seu interior tinha sido tão estranho que não vi motivos para não investigar mais. Ao deitar e abri-lo, para minha surpresa, o livro estava com todas suas páginas preenchidas. A foto que antes ficava escondida atrás da ficha com os nomes agora estava delicadamente exposta sobre a contracapa. Folheei as páginas, cada uma com uma descrição minuciosa de mercadorias vendidas e saldo no caixa. A princípio, aquela casa teria sido usada como centro comercial de venda do plantio que havia nos arredores. Mas era estranha. Não tinha uma descrição específica do que era a tal mercadoria vendida. A ideia do plantio surgiu por conta da vasta área de terras abandonadas que tinham na região. Em todo final de relatório possuía uma assinatura: Sherman Solomon, possivelmente o proprietário original dessa casa. Será que é o homem que sorri na foto? Pensei. Novamente voltei ao início e retirei a fotografia. No verso continha algo escrito. Era difícil de ler. A escrita era um garrancho, mas com dificuldade eu li: Acabe com Solomon. Digamos que cada vez que eu via mais sobre o livro, menos me dava sono. O sol nascia enquanto ainda folheava suas páginas. Olhei dezenas de vezes cada detalhe daquele exemplar. Escuto batidos na porta acima da escada.
Era meu pai. Acordou cedo? Quer café? Sim? Obrigado, eu já subo. Merda, havia passado a noite em claro e não tinha descoberto nada. Iria para o colégio e dormiria na aula. Passe quase que certo para tomar uma advertência. Bom, eu gazeei a aula e fui para a biblioteca da cidade. Eu tinha que saber. A sensação de estar sendo observado o tempo todo me acompanhava. Mesmo depois de entrar na biblioteca pública, a sensação não diminuiu. Fui até a recepcionista, que nem ligou que nitidamente um estudante estava matando aula. Pedi o registro de jornais da cidade, pensando que se fosse para ter alguma notificação do tal Solomon, poderia ser lá, dado o tamanho do comércio que era descrito no livro do caixa. Uma quase bíblia da cidade foi colocada sobre a mesa. Cheirava a poeira e mofo, que despertava até nos mais saudáveis seres humanos a vontade de espirrar. Com ansiedade à flor da pele, rapidamente comecei a devorar página por página daquele exemplar. Imagine a minha surpresa ao descobrir que o proprietário e fundador daquele terreno era na verdade um filho da puta que comercializava escravos. Veja, normalmente uma pessoa já sentiria ódio, mas no meu caso, é pessoal. Eu e meu pai somos negros. Minha bisavó, que não conheci, apenas ouvi falar, viveu parte da infância na década de 30 em fazendas de algodão sendo forçada a inúmeras merdas por conta desse tipo de monstro. Meu sangue ferveu. Minhas mãos tremiam. Eu não era de perder a cabeça, mas um ódio incontrolável foi me dominando. Coloquei alguns daqueles jornais velhos e arquivos relacionados no meu bolso e saí correndo da biblioteca em direção à casa, na esperança de encontrar meu pai. Talvez ele ainda não houvesse saído para trabalhar. Sua cara ao me ver pela janela não era das melhores. Antes mesmo de chegar na entrada, ele abre a porta e me espera com seus braços cruzados. Sua expressão era de uma desaprovação quase que natural. Não deveria estar na escola? Nada, pai. Me deixe. Ei! Como assim? O que houve? Eu ia falar, mas antes mesmo de começar, lágrimas escorreram pelo meu rosto. Nem eu sabia o motivo ao certo. Machucava o fato da minha casa carregar tanta dor e sofrimento. Mas mesmo assim, não sei por que eu chorava. Meu pai me abraçou, colocou seu braço por cima do meu ombro e me levou até a cozinha. Me preparou um chá, esperou eu me acalmar e perguntou novamente o que havia acontecido. Eu expliquei tudo, desde o início, com os sussurros e sobre o filho da puta que usava essa casa como comércio de escravos. Ele, assim como eu, ficou muito incomodado. Pediu para eu colocar o casaco e me deu dinheiro. Escuta aqui, garotão. Vai ao mercado e compra pra gente carne, alguns legumes e um doce. Pode ser o seu favorito, tá? Não entendi a princípio o que ele queria com aquilo, mas qualquer coisa era melhor do que ficar naquele lugar. Acho que foi até por esse motivo que ele mandou sair da casa. Andar um pouco, tomar um ar, talvez me fizesse bem. No mercado, um filme passava na minha mente. Eu não entendia como logo nós tínhamos ido parar numa casa como aquela. Quando estava voltando para casa, escuto sirenes ao longe. Era na direção onde ficava a minha casa. De lá, dava para ver uma fumaça alta se espalhando pelo céu. Ainda com a sacola em mãos, eu corro o mais rápido possível naquela direção. Ao chegar, as minhas forças acabam. A sacola cai das minhas mãos. A casa estava completamente tomada por chamas e fumaça. Eu gritei dezenas de vezes pelo meu pai, mas não houve qualquer resposta, nenhum retorno da sua voz. Poucos segundos se passaram, mas na minha cabeça foram como horas. Os bombeiros saem de dentro da casa carregando meu pai, que felizmente estava apenas desmaiado e com algumas queimaduras leves espalhadas pelo corpo. Ele ficou em observação no hospital. Demorou alguns dias até acordar. Os responsáveis pelo seguro e investigadores da polícia não souberam identificar as causas do incêndio. Nas palavras deles... Peço por gentileza que não se assuste, mas verificamos o máximo que pudemos. E o fogo não tem bem um começo. Parece que apenas se iniciou por toda a casa ao mesmo tempo, como se fosse uma combustão espontânea.
Meu pai até tentou explicar para as autoridades o que realmente havia acontecido, mas sua versão era tão confusa quanto a explicação que as autoridades entregaram. Eu juro, senhores. Eu pedi pro meu filho ir no mercado, me aproximei da pia para lavar a louça e do nada tudo apagou. Quando eu me dei por conta, eu acordei aqui nesse hospital. Eu ouvia tudo aquilo com tanto medo. Não era possível uma história tão desconexa. Graças ao suporte da empresa do meu pai, juntamente com o seguro e as autoridades, fui colocado num quarto de hotel até meu pai ficar completamente recuperado. A sensação de estar sendo observado era alta demais. Ultrapassava todos os limites aceitáveis. Mas nunca havia ninguém. As noites solitárias no quarto do hotel me levaram a folhear os arquivos dos jornais que roubei da biblioteca. Não tinha percebido isso antes, mas lá detalhava o que ocorreu com o maldito Solomon. Os escravos, numa noite, se juntaram e conseguiram, por meio da força bruta e métodos engenhosos, se libertarem das correntes. Solomon dormia tranquilamente em seu quarto. Ele nem viu ele chegando. Seu corpo foi encontrado no dia seguinte com 20 facadas. Uma em cada parte do corpo. Os até então culpados nunca foram achados. As terras pertencentes a Solomon foram divididas entre parentes. Entre eles, seu filho mais velho foi o que herdou a fazenda onde, nos dias de hoje, seria minha casa e parte da vizinhança. Não vou negar. Sorria mais e mais a cada vez que relia o que tinha acontecido com ele. Mas ainda não compreendia o que estava ocorrendo. Por que tantas coisas estavam acontecendo comigo e meu pai? Durante minha investigação, ouvi passos no corredor. Os passos se intensificaram à medida que iam chegando próximo do meu corredor. A princípio, me tranquilizei acreditando ser apenas um outro hóspede. Porém, minha tranquilidade sumiu à medida que os passos continuavam. Conforme os segundos passavam, mais e mais passos eram ouvidos do outro lado da porta. Chegou a certo ponto que parecia uma verdadeira multidão andando nos corredores. Os sussurros daquela multidão começavam a inundar o quarto. Aos poucos, me aproximei da porta. O som se intensificava. Era quase ensurdecedor. Me aproximei o suficiente da porta e olhei pelo olho mágico. Mas que porra é essa? Não havia nada. Simplesmente ninguém. Desnorteado e confuso, abri a porta e olhei dos dois lados do corredor. Não havia nem sinal que alguém tinha passado. Mas uma coisa me chamou a atenção. No rodapé em frente à porta, um bilhete estava delicadamente apoiado. Ainda desconfiado, me dirigi em direção daquele estranho papel. Ao desdobrar e ler as palavras escritas no mesmo, minhas mãos começaram a tremer. Corri para dentro do quarto e tranquei a porta. O bilhete dizia: acabe com Solomon. Depois daquilo, tornei aquele quarto de hotel meu refúgio. Saía de lá apenas para visitar meu pai, que a essa altura estava quase recuperado. Os dias se passaram e, enfim, meu pai recebeu alta. Passávamos o dia vendo seriados estranhos na TV e comendo porcarias. Era engraçado de pensar que precisou um incêndio para que eu e ele nos aproximássemos. Agora mais confiante, dividi com ele o que aconteceu no quarto do hotel. Ele, ainda relutante, me ouviu tranquilamente. Pelo menos, até ver o nome escrito no bilhete. Não é possível. O que, pai? Esse nome, eu sei quem é. Quem? É a Catherine. A vizinha que veio aqui até a nossa casa. O nome dela é Catherine Solomon. Nós nos entreolhamos. Mesmo sem falar nada, sabíamos que precisávamos de respostas. Meu pai, mesmo com a tipóia no seu braço direito, se levantou da cama e me falou para colocar um casaco. Íamos à casa de Catherine perguntar algumas coisas para ela. Meu pai ainda sentia empatia por ela. Sua decisão se baseava mais na amizade do que propriamente na necessidade de um confronto. Pensando hoje, nossa ideia foi bem estúpida. Meu pai realmente não estava em condições de decidir nada. E eu então, muito menos. Enfim, descemos até a garagem onde estava o carro cedido pelo seguro. Meu pai não conseguia dirigir. Adivinha que ele colocou para fazer a primeira aula da vida? Exatamente. O bairro em que morávamos não era longe, mas por conta da minha condução nada experiente,
levamos bem mais tempo do que deveria. Meu pai insistiu na ideia que eu devia ficar no carro esperando. Não sei qual diferença faria, mas obedeci. Enquanto ele se dirigia para a porta de Catherine, eu observava sua casa, que era linda, com detalhes que só de olhar já descontavam dinheiro da sua conta. Era realmente uma mulher rica, e se realmente fosse parente do tal filho da puta, eu sei muito bem de onde veio esse dinheiro dela. Meu pai bateu algumas vezes, não foi atendido. Ele se virou para mim e deu de ombros. Não parecia ver ninguém em casa. E antes que pense, não invadimos. Nos filmes essa ideia sempre dá errado. Meu pai teve a brilhante ideia de ir até a delegacia e relatar o ocorrido dos últimos meses. Chegando próximo à delegacia, meu pai pediu para estacionar a uma certa distância. Querendo ou não, com certeza iríamos arrumar problema se visse um adolescente sem carteira dirigindo um carro. Fomos andando. E à frente da entrada, nos esperando, havia aquele investigador, o qual fumava um cigarro. Ele apagou quase que instantaneamente assim que nos viu. Parecia estar nos esperando. Ele correu até nossa direção. Ele estava nervoso. Eu estava me preparando para ir ver os senhores agora. Ocorreu algo para terem que vir aqui? Bom, descobrimos uma coisa que pode ajudar na investigação de quem botou fogo na minha casa. E, bom, quem me apagou também. Era exatamente isso que eu ia falar com vocês. Eu vou pular etapas e detalhes, mas saiba que durante os dias que ficou no hospital, a equipe de peritos se empenhou em achar a causa do fogo. Não encontraram nada, pelo menos nada na casa. Meu pai e eu ouvíamos atentamente o apressado homem que a essa altura começava a mostrar suor em sua testa. O investigador disse que no quintal da casa foram encontrados vestígios de dejetos humanos. Os peritos acharam aquilo muito incomum. Iniciaram uma pequena escavação a fim de descobrir se era algum vazamento referente ao tratamento de esgoto antigo. Imagina a surpresa quando encontraram não um, nem dois, mas 17 esqueletos completos dentro de sacos plásticos. Meu pai, de estômago fraco, ouviu tudo aquilo. Sua aversão foi quase que imediata, puxando uma lata da lixeira que estava à beira da rua e colocando todo o seu almoço lá dentro. Eu, por outro lado, estava em completo choque. Ele então continuou. Fizemos a identificação das 17 pessoas encontradas. Todas eram negras. E desaparecidas há pelo menos 20 anos. A princípio pareciam ser vítimas de um mesmo assassino, até que jogamos seus nomes no banco de dados da cidade. E descobrimos que cada pessoa morta era parente distante de algum ex-escravo do Solomon. Eu e meu pai nos sentamos à beira da calçada enquanto digeríamos tudo aquilo. Eu estava em transe. Meu pai respirava nervosamente. Por quê? Meu Deus, que maldade absurda! Quem foi o doente que fez isso tudo? Sei que são muitas informações para assimilarem, mas veja, eu já acionei a equipe, por enquanto vou realizar o processo de proteção à testemunha e cremos que a senhorita Catherine Solomon está envolvida com tudo isso. Sabe me dizer se ela esteve na casa do senhor recentemente? Sim, ela esteve. Meu pai ainda explicou tudo o que havia acontecido comigo nos últimos meses. As partes sobrenaturais também foram expostas. O bilhete que havia recebido foi tirado de seu bolso e apresentado ao investigador. Tudo indicava que Catherine era responsável pela tentativa de homicídio e incêndio à nossa casa. Não demorou até ela ser detida. A princípio, era apenas uma suspeita. Foi encontrada em sua sala, na empresa que era dona. A sala, pelo que disseram, é repleta de fotos minhas e do meu pai. Ela, por puro desespero, tentou cortar um dos policiais que foram apenas fazer umas perguntas. Foi detida em flagrante. E como disse antes, era uma mulher muito rica, mimada pela vida. Ao menor sinal de pressão feita pelos policiais, ela confessou tudo. Não que eu seja a favor, mas caso rolasse umas agressões, eu não acharia ruim, não. Inclusive, contou em detalhes o porquê daquilo tudo. Ela havia recebido como herança de seu pai uma carta de seu bisavô, a qual dizia que se ele morresse de causas não naturais, ele voltaria dos mortos e assombraria sua família até ser vingado. Durante anos, a família Solomon gastou verba e recursos para localizar os netos e parentes restantes que assassinaram seu bisavô, como forma de dar paz àquele espírito do mal. Ela
os enterravam onde seus antepassados foram obrigados a trabalhar boa parte de suas vidas. Sua condição mental fragilizada e nitidamente doentia foi classificada como perigosa demais para viver em sociedade. Ela foi sentenciada a passar o resto dos seus dias no manicômio. Aquilo explicava muita coisa. Os motivos que levaram a empresa de meu pai a insistir tanto para que ele ficasse aqui. Catherine pagou e fez um acordo para ceder parte dos relatórios ambientais da sua empresa. Mais tarde descobrimos que minha bisavó era uma das escravas que escaparam e acabaram com a vida de Solomon. Quase tudo tinha sido arquitetado por aquela maluca. Meu pai abriu um processo trabalhista contra a empresa. Sua causa foi ganha praticamente sem esforço dos advogados. Pode imaginar que o dinheiro que ele ganhou foi bem alto, tanto que nos deu tranquilidade pelo resto de nossas vidas. Alguns dias após a prisão de Catherine, eu e meu pai começamos a juntar o que restou para sairmos daquele fim de mundo, dispostos a esquecer tudo o que aconteceu. A casa em que eu tanto ouvia vozes agora era uma pilha de carvão e entulhos, mas eu me recordo de vagar por lá e sentir paz. Algo que antes parecia improvável. As vozes que eu ouvia não eram para me assustar, mas sim me avisar. A tristeza que senti, que disse não saber de onde vinha, era nada mais que uma extensão da melancolia de todos que aqui morreram. Acho que agora descansavam. Na última noite do hotel, um dia antes de viajar para outro estado, tive um sonho. Nele, 17 pessoas, todas vestidas de branco e com uma vela em mãos, apareciam num grande palco. Eu era o único na plateia. Uma senhora de meia idade saiu dentre aquelas pessoas e fez um gesto para que eu me aproximasse. Instintivamente eu sabia que aquela era minha bisavó. Ela tocou meu rosto carinhosamente. Dentro da minha cabeça soou uma voz gentil e acolhedora. Obrigada. E nos perdoe se te assustamos. Mas merecíamos descansar. Tenha uma vida feliz, filho. Todos como um grande coral falaram numa só voz para mim. Obrigado. Assim que encerraram essa frase, o sonho acabou e eu acordei. Lágrimas escorreram pelo meu rosto e eu ainda senti o toque da minha bisavó. E enfim, eu entendi tudo. Fui embora daquela cidade. Cresci, evoluí e vivi muita coisa. Mas eu nunca esqueci o que eu passei. Opa, Legião, tô aqui no final para agradecer os apoiadores, tá bom? E os apoiadores da vez é o Victor Gasparotti Monteiro, a Rebeca Fernandes e a Samara Arabi. Obrigadão, gente. Sem vocês, pode ter certeza que a Darkus não seria nem 10% do que a gente é. E caso você queira se tornar um apoiador, o link do Apoia-se está aqui embaixo. Gente, tem diversas maneiras de você apoiar. E se você apoiar monetariamente, eu garanto para vocês, todo o dinheiro que a gente arrecada vem para a melhoria do podcast. Apoia se você quiser e puder, tá bom? Não tira o dinheiro de alguma coisa que seria importante para você. Então assim, obrigado, Legião, por todo mundo que tá escutando. Deixa aquele comentário que sempre agrega muito. E faz aquele negocinho que a gente gosta. Deixa as estrelas aí embaixo. E o like se você estiver ouvindo pelo YouTube, tá bom? É nóis.